Boa noite, meus amigos blaugranas. Se é que a noite pode ser boa depois de um resultado desse, tá bom? Foi um resultado extremamente frustrante, especialmente porque o jogo estava ganho. Estava 2-0 para o Barcelona, faltando 10 minutos para o jogo acabar. E dentro de um contexto em que nunca mais a gente tinha visto e que a gente não imaginava que iria se repetir desde que o Hansi Flick assumiu, o Barcelona conseguiu entregar esse resultado. Existem vários fatores que se somam para que isso aconteça. Mas que, se a gente tentar individualizar, a gente perde um pouco do senso do que realmente aconteceu. Então, tem a expulsão do Cazador, tem a falha do Koundé, tem a demora no Flick para tentar reorganizar o time, tem a própria equipe meio que perdendo um pouco do ímpeto no momento em que acontece a expulsão, tem tudo isso. Mas não é uma coisa ou outra, é tudo isso ao mesmo tempo no efeito dominó. A expulsão do Cazador revive traumas que nós, como torcedores, e que esse próprio elenco já teve no passado, mais especificamente na última Liga dos Campeões. Hoje, contra um adversário que não tinha o potencial ofensivo do PSG, a sensação que deu é que o Koundé sentiu mais do que todo mundo. Não é que o time, quando acontece a expulsão, o time não se entrega, não cai. Mas eu senti que o Koundé caiu. Porque aquele lance, aquele erro dele, não tem explicação técnica. É uma bola virada, ele está com a bola controlada. Ele teve todo o tempo do mundo para fazer o recuo pro Iñaki Peña. Ele teve todo o tempo do mundo para decidir tirar para lateral. Ele teve todo o tempo do mundo para quebrar a bola para frente. E ele simplesmente ficou assustado com a situação em que ele se encontrava. Ele tinha o controle da situação e ele conseguiu entregar o gol do mesmo jeito. E a sensação que deu é que, apesar de o time em si, no momento da expulsão, não ter demonstrado cair de nível imediatamente, o Koundé sim. E ele cometeu, nos dois gols, ele comete erros. O primeiro gol é um gol muito claro, o primeiro erro é um erro muito claro, o primeiro erro é um erro muito escrachado, muito evidente, acho que ficou claro para todo mundo. E no segundo gol já não é. No segundo gol já é um erro tático, que é dele ser o cara que dá condições para o atacante adversário em duas oportunidades. No primeiro lançamento que vai para o Borja Iglesias, é o Koundé que dá condições. Tá todo mundo na linha, o Koundé dá condições. Mas o Íñigo Martínez consegue se recuperar. Então não era para ter saído gol naquele lance. Aí bola vem para cá, bola vai para lá. O Celta de Vigo toca a bola na frente da nossa área. E ali eu acho que entra, ali sim eu acho que o impacto da expulsão do Cazador não é só emocional, é tático. Porque eles tocam bola na frente da nossa área como se não tivesse ninguém marcando. Naquele momento especificamente da partida você tinha o De Jong como primeiro volante e o Dani Olmo como segundo volante. A gente via o Dani Olmo na frente da área tentando defender como se ele fosse um segundo volante, não é a dele. E infelizmente o De Jong, desde a lesão, não conseguiu recuperar a confiança para entrar nas divididas. E, assim, os caras tocam bola na frente da área, tocam bola na meia-lua, acha um jogador que não é tudo isso, não é habilidosíssimo, não é um jogador perigosíssimo. Aí vem um pouco de inexperiência do Hector Ford, chegar dando carrinho, quando na verdade ele tinha que chegar cercando. Ele não tinha que chegar dando carrinho. Ele chega dando carrinho, é driblado com facilidade e aí sai o gol. Então, cara, foi um acúmulo de erros que acabou estourando em 2 gols em menos de 3 minutos. Que eu acredito que o que matou o emocional do time foi o primeiro gol. Ali, meu amigo, estamos com um a menos, mas tá 2-0, falta 10 minutos, o jogo já vai acabar. Toca a bola aqui, toca a bola ali. Vem, aproxima.
E o puta que pariu, o que mais me incomoda é que antes da expulsão o Rafinha tem o lance para fazer o 3-0, é tudo certo, o Dani Olmo acha o Rafinha finaliza bem, só que aí a bola vai na trave, ao invés de bater na trave e entrar, ela bate na trave e volta, ainda pega na costa do goleiro, tem lance que pega na costa do goleiro e entra, dessa vez pegou na costa do goleiro e ficou na mão dele. Então, cara, é assim, velho. Moleza. É inadmissível. Foi um jogo em que a gente deu moleza. Agora, dito isso, eu não baixo do barco desses jogadores e nem desse treinador. Eu não baixo do barco do Hansi Flick. Eu não baixo do barco do Casador. Ah, mas ele foi expulso. Mas não baixo do barco dele. Eu não baixo do barco do Koundé. Ah, mas ele errou o passe. Mas ele vinha jogando muito bem há muito tempo. Se ele não se permitir afetar psicologicamente por essa falha, eu não mexo no Koundé. Ele é o nosso titular até o final da temporada. Eu não baixo do barco nem do time, nem do treinador. Por conta de um resultado que é inadmissível. Tem que criticar, tem que escrotear. O Hansi Flick tem que chegar no vestiário e escrotear com os caras. E gritar e falar, vocês estão malucos? Tem que acontecer. Mas eu não acho que... E eu já venho vendo pessoas fazendo isso, que é natural. Até porque, infelizmente, a torcida do Barcelona no Brasil é muito pessimista. Eu não consigo entender por quê, porque na Espanha não é desse jeito. A galera critica, mas também elogia. No Brasil parece que está todo mundo esperando uma catástrofe a qualquer momento. Não entendo por quê. Mas, sendo bem sincero para vocês, resultado de hoje é inadmissível. Essa sequência, essa sucessão de equívocos individuais do Casador, que foi expulso num lance que não tinha motivo nenhum para ele puxar o atacante. Tava todo mundo impedido. O Iñaki Peña ia chegar na bola antes do atacante que ele segurou. Era um lance que não tinha por que ele fazer aquela falta. Ele foi expulso. É um erro individual gravíssimo. O erro do Koundé no primeiro gol é absurdo. Aquele carrinho do Hector Fall mostra um pouco de imaturidade. Não precisa, naquele lance do segundo gol, ele chegar dando aquele carrinho. Ele foi muito facilmente driblado. Ali era lance para ele chegar cercando. A famosa foi de primeira. Foi de primeira, tomou o corte. Acabou facilitando a vida do atacante. Muitos erros individuais se acumularam para que a gente tivesse esse resultado que eu considero vergonhoso. Dito tudo isso, eu não abandono esse grupo de jogadores e nem esse treinador. Hansi Flick, não é por causa do resultado de hoje. Eu acho até que ele demorou um pouco para mexer. Eu acho que logo no momento da expulsão ele já tinha que ter pensado numa solução para a gente não ficar com a frente da nossa área tão exposta. E eu acho que ele demorou um pouco para tomar essa decisão e a gente acabou pagando o preço por isso. Mas não abandono ele, porque ele tomou uma decisão equivocada hoje. Mesma coisa vale para o Koundé, que hoje foi tenebrosa a decisão dele no erro cometido. Mas não acho que isso seja motivo para a gente escorraçá-lo e querê-lo ver longe e esquecer que nas últimas partidas ele vinha jogando muito bem. Não abandono o Casador, que vinha de uma sequência de excelentes partidas. Na seleção espanhola, todo mundo, técnico, público, até a mídia de Madrid, que para elogiar um jogador do Barcelona precisa fazer algo muito incrível, estava elogiando o Casador pelo desempenho dele com a seleção. Hoje ele tomou uma decisão equivocada, que é o que acontece quando a gente tem um jogador muito jovem. Né? A gente tem um jogador muito jovem e acaba expulso, não abandona. Tá? Pra galera que está entrando depois, nessa nossa audiência rotativa, eu vou resumir o que eu já falei até aqui. O resultado de hoje é inadmissível. Tomar esse empate nas condições em que nós tomamos é vergonhoso. Não poderia ter acontecido. A expulsão do Casador é uma decisão extremamente equivocada que ele toma. Aquela falta não era necessária. Aquela jogada estava sob controle. Todos os atacantes que poderiam ir até a bola estavam em impedimento. O que ele segura jamais chegaria antes do Iñaki Peña, porque a bola foi muito esticada. Tem que ser criticado, tem que ser conversado. Aquele lance do Koundé é um lance absurdo. Ele não conseguir tirar a bola para lateral, quebrar para frente, recuar para o goleiro. Ele tinha todas as opções numa jogada sob controle. Ele conseguiu se complicar e deu a oportunidade
do adversário entrar no jogo, porque mesmo com um a menos, enquanto estava 2-0, o Celta de Vigo não estava construindo nada. O Hansi Flick demorou para mexer, depois que a gente tem a expulsão, e principalmente depois que toma o gol, era momento de preencher um pouco melhor a frente da área, e ele não vai nessa direção. Tudo isso tem que ser criticado, mas eu não abandono o barco, nem desses jogadores e nem desse treinador, porque o que eles vinham fazendo ao longo de jogos muito difíceis, quando todo mundo dizia que ia tomar peia do Bayern de Munique, quando todo mundo dizia que ia tomar peia do Real Madrid, eles foram lá e se impuseram. Isso me leva a confiar que eles são capazes de dar a volta por cima dessa derrota e mais aprender com esse resultado do que se entregar e desistir da temporada. Então, se eles não vão se entregar, eu acho que não vão se entregar, vão aprender, eu também não entrego os pontos. Acredito que o Barcelona ainda é líder do Campeonato Espanhol com uma boa vantagem. O resultado de 4-0 no Bernabéu dá ao Barcelona a vantagem do confronto direto. Então, mesmo que o Real Madrid empate em pontos, Barcelona vai continuar sendo campeão. É um time que tem várias rodadas até o final de dezembro para conseguir se recuperar. Então, é um time que eu acredito que tem totais condições. É um time que eu acredito que tem totais condições e continua sendo o meu favorito para ser campeão espanhol. Como era antes da temporada começar e como continua sendo apesar do resultado de hoje, que é para acender o alerta. Não acender o alerta de jogar tudo fora, mas acender o alerta de conversar dentro do grupo e falar: que porra é essa? Cadê aquele desempenho que a gente tinha antes? Tá faltando. Tá bom? É isso. Um outro ponto que está sendo muito levantado. Eu sinto falta do Lamine Yamal. Mas a gente não pode colocar esse empate de hoje na ausência do Lamine Yamal. Não pode. Porque são falhas defensivas muito grotescas que acontecem nos minutos finais do jogo. Então não foi a falta do Lamine Yamal que nos fez tomar esse empate. O time joga melhor com o Lamine Yamal? É óbvio e evidente. Alguém é maluco de dizer que não? O Lamine Yamal é um dos melhores jogadores do mundo? É óbvio e evidente. Alguém é maluco de dizer que não? Agora, botar esse empate que nós tomamos hoje na conta da ausência do Yamal, aí não. Aí a gente está procurando a resposta mais fácil. A resposta mais fácil é: Lamine Yamal não jogou, empatamos. Se ele jogasse, nós tínhamos ganhado. E não é assim que funciona. Tá bom? Isso é buscar a resposta mais fácil. A resposta não é tão fácil. A resposta é o efeito dominó, que começa com a expulsão do Cazador, passa pela entregada do Koundé, que até agora eu tô tentando entender o que ele quis fazer. Ele teve toda a chance do mundo de cortar a bola para frente, de chutar para lateral, de recuar pro Iñaki Peña. Ele não tomou nenhuma dessas decisões. Ele resolveu conduzir a bola para dentro da própria área, papo de maluco, coisa que, se você pegar um moleque do sub-11, ele é ensinado a não fazer isso. O segundo gol é um gol que ali sim eu acho que falta. O segundo gol é um gol que é justamente a ausência do Cazador que permite que a jogada seja construída, porque ela é toda construída na frente da nossa área. Com o Cazador em campo isso não aconteceria. Ou até com um outro volante que tem essa característica de desarme. Infelizmente o De Jong não tem conseguido ser um jogador que dê segurança para frente da área. Vários elementos que a gente pode discutir. Dizer que a gente tomou esses 2 gols porque o Yamal não estava no campo, não dá, cara. Aí não tem condições. Não podemos recorrer à resposta mais simples para a gente saciar a nossa vontade de encontrar um diagnóstico. Não podemos recorrer à resposta mais simples para saciar a nossa vontade de encontrar um diagnóstico. Tá? Não foi a falta do Yamal que fez a gente empatar esse jogo. A gente estava ganhando o jogo com tranquilidade. Aí, meu irmão, a gente tem 10 minutos tenebrosos defensivos e ali o Yamal não ia conseguir resolver o nosso problema e a gente acaba dando moleza e entregando o resultado. Beleza? Um outro ponto que a galera tá levantando. Cara, estão falando muito do De Jong. Eu sinceramente, eu já critiquei muito o De Jong aqui. em jogos anteriores, que
jogou muito mal, entrou muito mal no segundo tempo, quando entrou como titular foi mal também. E hoje, cara, eu não sei, eu não consigo dizer que a culpa é do De Jong, mas que ele não conseguiu ajudar o time, ele não conseguiu. Nós tomamos 2 gols por causa do De Jong. Acho que não. Mas que ele não conseguiu ajudar o time a não tomar esses 2 gols, ele não conseguiu. E no momento em que a gente tem o momento que a gente tem o Casadó tomando dele a titularidade, a gente tem, aparentemente pela decisão de hoje, o Gavi tomando dele a condição de primeira opção. Se é pro De Jong ter esse desempenho, recebendo esse salário e tendo essa importância no elenco de ser a terceira opção para jogar no meio de campo, de não ser nem a primeira opção no banco, ser no banco a segunda opção, é de se pensar se o futuro do De Jong deve passar mesmo pelo Barcelona, né? Eu lembro do De Jong na temporada do título espanhol, sob a tutela do Xavi, sendo um cara extremamente importante. E ali ele se consolida mesmo como um dos grandes nomes entre meio-campistas de futebol mundial. Mas na temporada passada, muitas lesões podem ser uma justificativa para o desempenho ruim. Nessa temporada, ele se recuperar de lesão pode ser uma justificativa para o desempenho ruim, mas eu acho que a gente não pode ficar procurando justificativa o tempo todo. O fato ele não está rendendo da maneira que deveria. E eu fiz um vídeo elogiando ele pra caramba naquele segundo tempo contra o Real Madrid. Ele entra e muda o jogo e ele é o diferencial pra gente conseguir o 2-0. O primeiro e o segundo gol que a gente faz contra o Real Madrid é muito por conta da presença do De Jong, mas eu acho pouco. E janeiro tá chegando. Eu acho que é possível, embora não seja frequente, que o Barcelona tente algumas mudanças aí dentro do seu elenco. Que o Barcelona tente a chegada de alguns jogadores e a saída de outros que não estão agradando. Não é isso? Cara, não tem muito diagnóstico para fazer, não. Eu vou responder as perguntas de vocês aqui. Vamos lá para as perguntas de vocês. Eu tô frustrado, eu tô irritado. Hoje foi a primeira vez que eu realmente extravasei. Para quem não sabe, a gente tem a live durante o jogo, em que os assinantes que pagam mensalidade, eles têm acesso à live durante o jogo, em que a gente vai comentando a partida, torcendo junto e tudo mais. E foi a primeira vez que eu xinguei, que eu realmente, quando saiu o segundo gol, foi a primeira vez que eu extravasei, porque eu sempre tento me controlar. Pra não falar palavrão, enfim, às vezes tem criança assistindo, mas hoje não teve como. Quando sai o primeiro gol, eu tô decepcionado. Porque claramente o Koundé ressuscitou o Celta de Vigo, que é um time morto. O time estava morto. O time do Celta de Vigo estava morto. E aquele erro do Koundé ressuscita os caras. Ali eu consegui me controlar. Não vou xingar porque tem criança assistindo e tal. Mas no segundo gol não deu. No segundo gol realmente eu extravasei, eu xinguei. Não xinguei o jogador especificamente, porque eu acho... não é muito da minha personalidade, não é nem que eu acho certo nem errado, só não é muito da minha personalidade, mas eu realmente extravasei, e isso mostra que, apesar de hoje não ter sido derrota, ter sido empate, as derrotas que nós sofremos eram mais compreensíveis do que o empate que nós levamos. E eu vou ficar frustrado pelo menos até terça-feira. Que é quando o Barcelona joga com o Brest. Né? Amanhã vamos secar o nosso adversário. Quem não seca adversário tá torcendo errado. Eu não seco, eu só ligo pro nosso time. Eu seco os caras, sim. Tomara que percam, porque a gente pode estar ressuscitando um campeonato que estava morto. E hoje a gente não tem o que falar da arbitragem. Aquela puxada do Casadó, é pra expulsão. Não tem como reclamar daquela expulsão. E o árbitro não cometeu nenhum erro grotesco que mudasse o resultado da partida. A expulsão ele acertou, o não pênalti no Pablo Torre ele acertou, enfim. Ressuscitamos o Celta de Vigo no jogo, vamos secar amanhã, porque senão a gente pode ter ressuscitado o Real Madrid no campeonato. Né? Pode ter ressuscitado o Real Madrid no campeonato. Vou para as perguntas de vocês. Pessoal falando, o Casadó arruinou tudo.
Depende. Você quer falar do jogo de hoje? Eu acho que de fato no jogo de hoje o Casador, ele cometeu erros. Só para vocês entenderem, tá aparecendo a pergunta aí para vocês, que ela agora que apareceu aqui para mim. Tá, vamos lá. ADM, o Marc Casador arruinou tudo. O que você achou do jogo? E aí eu peço um pouco de calma. Arruinou tudo em que sentido? A expulsão dele foi determinante pra gente tomar o empate hoje? Concordo. Mas também acho que não deveria. Porque uma expulsão, você consegue conviver com um a menos quando você tá ganhando de 2-0, porra! Você não pode estar ganhando de 2-0 e por conta de uma expulsão tomar 2 gols. Você consegue durante 10 minutos defender com um a menos. Contra o Mônaco, a expulsão foi com 5 minutos. Aí realmente eu acho, não, velho, tu jogar 90 minutos, porque ainda tem os acréscimos do primeiro e do segundo tempo com um a menos, é impossível você ter solidez defensiva. Mas em 10 minutos, o Hansi Flick poderia ter feito mexidas que nos dessem um pouco mais de segurança à frente da área, ao mesmo tempo que os próprios jogadores poderiam ter se apresentado, poderiam ter mostrado iniciativa, se desdobrado, que era justamente para o time não conceder os gols. Então, a expulsão determinante para que a gente sofra os 2 gols. Mas eu não sei se deveria ter sido. Faltam 10 minutos pro jogo acabar. Tá 2-0 para nós. Não tá 0-0, tá 2-0 para nós. 10 minutos para se defender. Então eu não sei se o Casador arruinou tudo, mas que ele cometeu um erro grotesco. Ele não deveria jamais ter feito aquela falta e levado o segundo amarelo. Era um lance que não tinha nada para acontecer, tá todo mundo impedido e o cara que ele segura jamais chegaria na bola antes do Iñaki Peña. Foi uma bola muito longa, o Iñaki Peña chegaria antes, iria cortar. Esse erro ele cometeu, um erro grotesco. Mas dava, faltando 10 minutos, com 2-0 no placar, para mesmo com um a menos, se defender, fechar a casinha. Ali faltou um pouco do Flick pensar em fechar a casinha e a gente segurar esse 2-0, porque o jogo já estava prestes a acabar. Beleza? Então não acho que ele arruinou tudo, mas que ele cometeu um erro grotesco, ele cometeu. Na sua visão, o Iñaki Peña poderia fazer mais nos gols sofridos? Não, cara. O Iñaki Peña fez um jogo muito bom hoje. Ele fez muitas defesas importantes. Em algumas delas, o árbitro anulou por impedimento, mas ninguém sabia que estava impedido. O lance estava rolando. Ele fez algumas defesas importantes. Nos 2 gols, velho, basicamente o que ele fez, o Koundé vem conduzindo a bola. Ele abre para o Koundé dar o passe. O Koundé não dá o passe. Quando o Koundé tenta dar o passe, ele erra o passe. E aí, basicamente, o que aconteceu é que o atacante chega pra bater sem goleiro. Ah, ele tava mal posicionado. Não, pô, ele se posicionou pra receber o passe. Só que o Koundé não deu o passe, veio carregando a bola pra dentro, até que o cara foi lá e fez o gol. Nem foi uma finalização, foi um desarme. O desarme foi dentro do gol. Não tem o que o goleiro fazendo um lance desse. Ali a culpa é 100% do Koundé. Ninguém mais errou naquele lance. Nem Iñaki Peña, nem De Jong, ninguém. O erro foi 100% do Koundé. No segundo gol, aí tu tem que torcer pro cara bater no teu peito, velho. Tem que torcer pro cara chutar. Ele fecha o ângulo no primeiro pau, mas o cara consegue um chute rasteiro pra bola entrar no segundo pau. Ali não tem muito o que fazer, é muito perto. Galera, o gol é muito grande. Tá bom? Não sei se a maioria das pessoas nunca jogou campo. A maioria das pessoas só joga society, futsal. Mas se você for num campo de futebol, a trave com as medidas oficiais, paizão, é imensa. Não tem como tu cobrir o gol inteiro. Então tu fecha o ângulo e torce pro cara não ter a precisão. Quando é um chute dentro da pequena área como foi, tu fecha o ângulo e torce pro cara não ter a precisão de colocar no segundo pau. Porque ele vai colocar. Se ele tiver a precisão, não tem o que tu fazer. Ah, se tu fecha o segundo pau, tu facilita a vida dele, né? Que ó, aqui é muito mais fácil ele acertar o chute aqui perto do que fazer a bola sair lá longe. Infelizmente o cara acertou. Eu não acho que tenha falha do Iñaki Peña em nenhum dos 2 gols. Eu acho que ele inclusive fez um dos seus melhores jogos no quesito defesas. Foi o jogo, só passar esse caminhão, foi o jogo que eu vi o Iñaki Peña fazer mais defesas.
talvez só sendo superado pelo jogo contra o Real Madrid. Cara, vamos ser sinceros, hoje era jogo para 2-0. Ah, a gente vinha estar aqui, não goleamos, mas é um jogo importante, um jogo fora de casa, o Iñaki Peña foi bem, não sofremos gol. Tudo isso foi pro ralo, eu ia falar outra coisa, mas deixa. Tudo isso foi pro ralo em 3 minutos. No minuto, o Koundé entrega aquele gol. No outro minuto, o Barcelona se assusta porque entregou um gol. No terceiro minuto, o segundo gol do Celta de Vigo. As lideranças desse vestiário têm que se apresentar. Chamar a atenção, inclusive o Hansi Flick, para que isso não se repita. Culpa do Iñaki Peña a gente não pode dar. A gente não pode colocar a culpa no gol. Você acha que o Hansi Flick é ruim nas substituições? Não. Mas hoje eu sinto que ele demorou bastante para entender que o time precisava de um pouco mais de proteção à frente da área depois da expulsão. Agora, da mesma maneira que eu estou emitindo essa opinião aqui, pode ser que se ele tivesse feito a mudança, fechado a casinha, e a gente tomasse 2 gols de cabeça em escanteio, a gente ia fazer a crítica inversa. Pô, chamou o adversário para dentro do seu próprio campo. Então, não é a decisão mais fácil do mundo. Mas eu acho que ele errou. E tem 2 coisas, né? Quando o Cazador toma o amarelo, é justamente no minuto ou no segundo seguinte a mudança de entrar o De Jong e o Fermin. Olha, presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. No momento em que o Cazador toma o amarelo, o primeiro, é no segundo seguinte a entrar em campo o De Jong e o Fermin. Ali, na live que a gente faz durante o jogo, que é exclusiva para os assinantes, e quem quiser se tornar assinante, é só mandar a mensagem para mim, que eu te mando o link para assinatura. Na live que a gente faz durante o jogo, a galera perguntou. Na live que a gente faz durante o jogo, eu falei, cara, gostei das mudanças, o Gavi não tinha condições de jogar 90 minutos, eu acho que o 2-0 no placar, o De Jong entra para tocar a bola, a gente tem uma mudança interessante. O Fermin entrar no lugar do Pedri, não sei, eu botaria no lugar do Dani Olmo, que tava pior na partida que o Pedri, mas o Pedri um pouco mais desgastado, faz sentido. Eu achei boas as mudanças, mas eu fiz um alerta, eu falei, galera, seguinte, me preocupa esse amarelo do Cazador, porque acabaram de acontecer 2 mudanças, aonde quem poderia entrar no lugar dele já está em campo. Quem poderia entrar no lugar dele já está em campo, que é o De Jong e o Fermin, né? Que eram jogadores que poderiam entrar ali. A gente tem as nossas opções para primeiro volante. Elas estão lesionadas, quase todas, que é o Bernal, o Eric Garcia e o Christensen. São 3 opções que a gente tem para primeiro volante, os 3 estão lesionados. Então é importante que volte o Eric Garcia, que volte o Christensen, muito mais para a volância do que para a zaga. Mas eu fiz o alerta na live. Tô preocupado, porque o Cazador vai ter que jogar esses 15 minutos finais ele vai ter que jogar, 20 minutos finais ele vai ter que jogar com o amarelo nas costas. Tomara que ele tenha experiência para conseguir. 10 minutos depois, ele não teve a experiência para conseguir. E ali o pessoal até brincou. Pô, Ademir, tu zicou. Eu falei, cara, não é zicar. Não é zicar, é porque ele é excepcional, mas ele é um moleque de 21 anos. Então ele tá propenso a falhas desse tipo. E aconteceu naquele momento. Uma segurada que não precisava. Enfim. Então, minha opinião. Respondendo a pergunta. O Hansi Flick é ruim na hora de fazer mudanças? Não. Mas hoje eu acho que faltou para ele um pouco de compreensão de que o time precisava de um pouco mais de proteção à frente da área. Pô, mas não tinha mais ninguém para botar no meio-campo, porque as alterações que ele tinha feito antes da expulsão, ele já tinha colocado todos os meio-campistas que ele podia, que tinham um mínimo de característica de jogar na base da pirâmide. Ele já tinha feito todas as mudanças. Ali o que ele opta é por botar o De Jong do lado do Fermin. Faltou um pouco de poder de marcação. Não seria o caso de tentar um terceiro zagueiro?
Jogar com 3 zagueiros, ou adiantar o Cubarsí pro meio de campo e ter o Sérgio Domingues ao lado do Nigo Martínez embaixo, talvez pudesse ser o caso. Então eu acho que hoje ele demorou para mexer e depois acabou não... Quando foi mexer para correr atrás do resultado. Mas não é que ele seja ruim de mudança. Hoje, ele não foi bem. Hoje, sou fãzaço do Hansi Flick, porra. Quem é mais fã do Hansi Flick que eu? Não tem. Se o Hansi Flick tiver 1000 defensores, eu estou no meio da multidão. Se o Hansi Flick tiver 10 defensores, eu estou liderando os outros 9. Se o Hansi Flick tiver 1 defensor, sou eu. Se o Hansi Flick não tiver defensor nenhum, morri. Essa é a realidade. Sou fãzaço do Hansi Flick. Mas hoje ele cometeu erros. Eu não posso vir aqui iludir e dizer que não. Ele cometeu. Ele poderia ter mexido para fechar a casinha depois da expulsão. Não optou por esse caminho. Imaginou que tocando a bola conseguiria se defender melhor do que botando todo mundo na frente da área. Foi uma opção que ele fez e talvez pudesse até ter dado certo. Mas a falha individual do Koundé e a moleza na marcação naquele segundo gol, que o Koundé erra, mas o De Jong também erra, o Firmino também erra, o Hector Ford também erra, ali foi um erro mais coletivo, talvez pudesse ter dado certo, mas o fato é que não deu certo. Não deu certo, não é o que eu faria, então fica aqui a crítica. Mas repito o que já falei anteriormente nessa mesma live. Não baixo do barco, nem do Hansi Flick, nem desses jogadores. Para mim, nós ainda temos condições totais e somos os favoritos, porque somos os líderes e temos boa vantagem em relação a quem nos persegue, de sermos os campeões espanhóis. Na Liga dos Campeões e na Copa do Rei é mata-mata, vamos jogo a jogo. Mata-mata, tem que ir jogo a jogo. Mas no Campeonato Espanhol eu ainda acho que nós somos favoritos. Beleza? Dito tudo isso, pessoal, me despeço de vocês. Espero que vocês tenham curtido essa nossa live. Foi um resultado bastante frustrante. Espero vê-los em breve. E fica o convite. Para quem se interessou, me escutou falar e se interessou em assinar o nosso conteúdo premium, que é o Clube do Blaugrana, para ter grupo de WhatsApp, para ter live durante o jogo, a gente comenta junto, para ter live exclusiva toda terça e sexta, repercutindo todas as notícias da semana e abrindo espaço para vocês perguntarem. Todas as perguntas são respondidas, ninguém fica sem resposta nessas lives exclusivas dos assinantes. Sorteio de camisa, a gente sorteia a camisa do Barcelona todo mês. Se você quiser ter acesso a tudo isso e pagar só R$5 por mês, manda um direct pra mim. Eu fico na espera de você mandar o seu quero assinar. Te mando o link, tu assina, é tudo rapidinho. Beleza? Por hoje a gente encerra. Essa live vai ficar salva no YouTube. Aquele abraço. Tchau, tchau.